Olá, pessoal do Comum de Barbacena. Meu nome é Pablo Terus Gematsu, eu sou professor de Física e pós-graduado em Neurociência Aplicada à Educação. Faço parte do grupo Palavração. Desde já faço convite para que vocês entrem no nosso site, palavração.com.br, e os nossos canais também, né, no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde frequentemente nós postamos informações e reflexões sobre como podemos proceder como professores, pais, mães, para que consigamos ter uma atuação mais eficiente, mais objetiva na criação dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Hoje, o tema a ser tratado é inteligência. O que é a inteligência? Dentro de uma abordagem da neurociência. Antes de mais nada, dando uma esclarecida bem simplificada sobre o que é a neurociência é uma atuação interdisciplinar dentro da academia, em que a gente pega conhecimentos da psicologia, da neurologia, da medicina, da filosofia e junta tudo isso numa tentativa de compreender o que é a mente, né? Portanto, dentre as investigações da neurociência, temos o tema inteligência, mas existem outras tantas temáticas que são desenvolvidas nas pesquisas de neurociência, né? A neurociência, ela vai entender a inteligência como sendo um conjunto de habilidades que se desenvolvem na busca de se resolver um problema de ordem prática, né? Então, quando a gente faz a pergunta o que é inteligência, no senso comum, é comum que a gente escute definições como fazer conta rápido, saber memorizar coisas, e embora essas definições até tenham alguma fundamentação, a neurociência trabalha com uma definição que é mais precisa. Ela traz essa ideia de resultado do desenvolvimento de conjunto de habilidades voltadas a um propósito. Note que eu destaquei duas palavras aqui, justamente para que a gente entenda o quanto essa definição ela traz alguns elementos importantes, né? Então, por que, que eu grifei e negritei a palavra desenvolvimento? Para que a gente entenda que inteligência não é algo nato, né? A inteligência não é algo com que a gente já nasce, a gente não nasce inteligente, a gente vai se tornando inteligente. A inteligência é produto de um desenvolvimento. E esse desenvolvimento vai acontecer na medida em que a gente tem estímulos, na medida em que a gente repete determinados processos e na medida em que a gente desenvolve determinadas conexões entre neurônios, né? E a outra palavra destacada aqui nessa definição é propósito. Por que eu destaquei a palavra propósito? Porque é muito comum que a gente entenda que a inteligência pode ser uma habilidade que não necessariamente tem um propósito. E claro que, saindo da neurociência, essa definição pode se encaixar em alguns contextos, mas para a neurociência, obrigatoriamente, a inteligência tem propósito. E é aí que a neurociência diferencia, por exemplo, uma habilidade savante de uma habilidade inteligente. A habilidade inteligente, ela se desenvolve, ela não nasce pronta, e ela tem um propósito. Enquanto que a habilidade savante, ela nasce pronta, e ela não tem um propósito, né? Para a gente entender um pouquinho o que é a habilidade savante, é muito comum que algumas crianças autistas apresentem habilidade savante, do tipo, você mostra uma conta complexa do tipo 3.584 elevado ao quadrado menos a raiz de π. E ela te dá uma resposta. Em alguns segundos ela te dá uma resposta e você faz o cálculo na calculadora ali e verifica que ela acertou ou chegou muito próximo dessa resposta. Essa é uma típica habilidade savante quando a criança não consegue aplicar a um contexto. Quer dizer, ela faz contas complexas, mas se você apresentar um contexto, ela se atrapalha. Né? Um contexto que muitas vezes até é simples, do tipo, João foi à padaria com R$ 10 para comprar leite. Ele comprou 3 caixas de leite que custam R$ 2 cada. Com quantos reais João retornou para casa? Né? É uma conta muito simples, mas a criança savante, ela se perde por conta do fato de que, na medida em que ela tem que aplicar isso a um propósito, ela acaba se atrapalhando, né? Então isso para a neurociência não é uma inteligência, né? É uma habilidade, mas uma habilidade que se encerra em si mesma, em si mesmada, né? Enquanto que a inteligência obrigatoriamente tem um propósito. Então quando a gente fala em inteligência, a gente está falando de aplicar esse conhecimento para se resolver um problema de ordem prática. Por exemplo, o reconhecimento de faces e de expressões faciais. É importante que a gente entenda também que a maior parte dos nossos processos mentais são inconscientes. Quer dizer, a gente não tem a capacidade de intervir voluntariamente sobre o seu funcionamento. E, por exemplo, aparecendo aqui essas duas fotos da Angelina Jolie, a gente percebe que elas estão de cabeça para baixo, logicamente,
E se você olhar com mais detalhes, você vai perceber que a foto da esquerda tem os olhos e a boca invertidos, né? Mas assim, a expressão não lhe parece bizarra. Embora os olhos e a boca estejam invertidos, a expressão não parece bizarra. No entanto, quando a gente vira essas duas fotografias para a orientação correta, a gente reconhece que a foto da esquerda é bizarra. A expressão chega a incomodar de tão bizarra, né? Esse é um processo inconsciente. Por mais que a gente queira não enxergar essa expressão bizarra, a gente não vai conseguir. E da mesma forma, quando a gente olha para as fotografias invertidas, por mais que a gente queira, a gente não enxerga a expressão bizarra no lado esquerdo, na foto da esquerda, né? Só explicando rapidamente aqui, por que que quando eu viro a foto, a expressão da foto da esquerda parece bizarra? Isso ocorre justamente por conta de uma inteligência que se desenvolve ao longo da vida, né? Então, você deve perceber que todo bebê, ele fica olhando para o rosto da mãe, do pai, das pessoas que estão próximas a ele, e geralmente copiando essas expressões faciais. Então, quando você sorri para um bebê, ele sorri de volta. Quando você faz uma cara de bravo para um bebê, é comum que ele também faça uma careta, né? Ele vai imitando essas expressões e atribuindo significado para ela, né? E existe uma região específica do cérebro chamada região do giro fusiforme, destacada aqui nessa figura, né, ó, nessa seta, que é a região que vai agregar justamente essa habilidade. Essa habilidade vai se desenvolvendo na medida em que a criança vai olhando para expressões faciais e repetindo essas expressões faciais, né? E ela só é acionada, curiosamente, quando a gente olha para um rosto. Quando a gente olha para algo que não é um rosto, essa região do giro fusiforme não é acionada. E quando a gente tem a figura de cabeça para baixo, o cérebro não reconhece isso como um rosto. E basicamente pelo fato de que existe esse triângulo aqui, né? Esse triângulo, ele tem os vértices superiores encaixados nos olhos e o vértice inferior encaixado com a boca. Quando o cérebro reconhece que uma figura se encaixa dentro desse triângulo, ele aciona a região do giro fusiforme para fazer a leitura de expressão facial. Note que quando a foto, né, está de cabeça para baixo, o rosto não se encaixa nesse triângulo. Então o giro fusiforme não é acionado e você não faz a leitura de expressão facial. Por mais que você queira, você não consegue fazer essa leitura, né? Vamos entender um pouquinho como funciona o cérebro. O cérebro é um conjunto de células, dentre as quais nós temos um neurônio, que tem a capacidade de estabelecer comunicação entre si, né? O neurônio é uma célula diferenciada em relação às outras que nós temos no nosso corpo, justamente porque os neurônios se comunicam, estabelecem comunicação e elaboram grandes circuitos que vão ser responsáveis pelo funcionamento da nossa mente, das nossas práticas motoras, da nossa inteligência, enfim, né, de tudo que o sistema motor coordena. E para a gente falar um pouquinho sobre os neurônios, é interessante que se saiba que as pesquisas mais recentes têm evidenciado que a gente nasce com a maior parte dessas conexões entre neurônios prontas, né? Quer dizer, durante muito tempo acreditou-se que durante a vida nós fôssemos desenvolvendo as conexões, né? Essas conexões entre os neurônios são chamadas de sinapses, né? Então, quando você ouve o termo sinapse, o que é uma sinapse? É essa região de conexão entre dois neurônios, né? Dois ou mais neurônios. Durante muito tempo acreditava-se que nós desenvolvêssemos sinapses durante a vida. E hoje, as investigações mais recentes mostram que é pouco provável que a gente só desenvolva sinapses. Na verdade, é muito mais provável que a gente retire sinapses. Por quê? Nós nascemos com uma quantidade enorme de sinapses. Um bebê de 10 meses, ele tem o dobro de conexões neurais que um adulto, né? Quer dizer, durante a vida, quando você sai da sua mais tenra infância e vai para a vida adulta, o cérebro vai cortando essas conexões. E a ideia de fazer isso é justamente para melhorar a eficiência de funcionamento do cérebro, né? Eu costumo fazer uma analogia aqui com computadores. Imagine que você compre um computador em que todos os aplicativos, softwares, jogos já venham instalados. A princípio parece super vantajoso isso, né? Você fala, nossa, é um computador muito bom. No entanto, pelo fato de ele ter tudo instalado, ele é muito lento. Então, cada vez que você quer usar um aplicativo, um software, um jogo, é tudo muito lento. E isso começa a te incomodar. Agora, imagine um outro computador que tem uma capacidade de pegar esses softwares que já estão instalados e verificar se você usa ou não. E na medida em que você não usa,
ele passa a apagar, ele passa a excluir esses aplicativos, esses jogos, esses softwares, e na medida em que o tempo passa, portanto, esse computador vai ficando cada vez mais rápido, né? É um computador que é o contrário do que a gente tem em casa. O nosso computador de casa, a gente compra, ele é super rápido, porque não tem nada instalado nele, e na medida em que a gente vai instalando, ele vai ficando mais lento. O nosso cérebro é esse computador invertido. É um computador em que as conexões já estão praticamente todas prontas, e na medida em que a gente vai vivendo determinadas experiências, essas conexões são cortadas para melhorar a eficiência, a rapidez de atuação e funcionamento do cérebro, né? Então, um exemplo disso é todo mundo usa, por exemplo, essas conexões na escrita, né? E todo mundo passou pela alfabetização, e essas pessoas que passam pela alfabetização vão ativar frequentemente esses circuitos de forma que o cérebro reconhece que essa habilidade é uma habilidade profundamente necessária para o estilo de vida que você leva. Ela é relevante para você. Né? Na medida em que o cérebro reconhece que a habilidade de escrever é relevante, ele fortalece essas conexões. No entanto, há pessoas que tocam piano e outras não. Na verdade, a maioria das pessoas não toca piano. O cérebro reconhece, portanto, que, no seu caso, se você não toca piano, esse monte de conexões necessários para que você coordene as mãos e os ouvidos para se tocar piano não é usado. Portanto, na medida em que você vai crescendo, o cérebro vai enfraquecendo essas conexões. Essas são as chamadas podas neurais, né? Então, para aquelas atividades para as quais você se dedica frequentemente, que você repete, o cérebro fortalece as conexões, enquanto para aquelas atividades em que ele reconhece que não há grande relevância, existe uma poda. Essa poda, ela acontece principalmente durante o sono. É no sono que o cérebro faz todo o upgrade, né, do sistema nervoso. Por isso que pessoas que têm restrição do sono passam a ter problemas no sistema nervoso. É profundamente importante que você deixe o seu filho, a sua filha, seus estudantes dormirem. Claro, na aula atrapalha, mas assim, é profundamente importante que vocês consigam dar condição de um sono, né, de um sono de 8 horas na infância, de às vezes 9, 10 horas na adolescência, porque é nesse momento que ocorre toda essa reconstrução do sistema nervoso, né, das chamadas podas neurais. E como eu disse, né, a princípio, quando a gente fala de podas neurais, parece algo negativo. Como assim? Estou perdendo conexões, isso é ruim. E não. Graças às podas neurais, a gente vai desenvolver aquilo que nós reconhecemos como excelência. Né? Se você pegar qualquer exemplo de bom jogador de futebol, qualquer exemplo de bom músico, qualquer exemplo de bom dançarino, de bom desenhista, são pessoas que desenvolveram essa habilidade na infância e passaram a exercitar essa habilidade já na infância. Dificilmente você vai ouvir falar de um jogador que se destaca de futebol, ou um músico que se destaca, ou um dançarino, ou um desenhista, enfim, que começou a praticar essa atividade na vida adulta. Você, se quiser tocar piano na vida adulta, você até pode se tornar um bom pianista, mas você não vai conseguir ser um excelente pianista. Para você conseguir a excelência, é fundamental que você comece uma atividade na infância. A excelência que a gente tem, por exemplo, na linguagem. Então, todo mundo sabe que crianças que aprendem a falar um segundo idioma na infância, elas passam a ter uma fluência nesse segundo idioma tal qual o nativo. Então, se uma criança foi sujeitada ao ensino de inglês e de português em uma escola bilíngue, é muito provável que na vida adulta ela fale tanto português quanto o inglês com fluência, de forma que você nem reconhece se ela é brasileira ou não, se ela sair do país, né? Enfim. Do mesmo jeito, a gente sabe que adultos que tentam aprender um segundo idioma até conseguem. Eles leem, eles falam, mas com sotaque, quer dizer, não é uma fluência 100% ali perfeita, né? Justamente por conta do fato de que o adulto já passou pelo processo de podas neurais. Né? Dando alguns exemplos disso e mostrando que a inteligência é produto de um desenvolvimento, ela não é um dom, a gente não nasce inteligente, eu vou pegar aqui alguns vídeos do Neymar. Né? Note que os dribles do Neymar, eles são produzidos a partir de um processo complexo de inteligência. Existe uma inteligência visual, espacial, uma inteligência de planejamento motor, uma inteligência de expectativa tática, enfim. E o Neymar só consegue fazer esse tipo de drible, esse tipo de jogada, por conta do fato de que ele repete essas jogadas insistivamente,
frequentemente, intensamente nos seus treinos. Então, o segredo do Neymar, além de alguns fatores que já fazem com que ele tenha uma vantagem em relação a outros jogadores, é o fato de que ele repete isso frequentemente. E o fato dele repetir frequentemente faz com que ele tenha um processo de podas neurais tal que há uma seleção das conexões que vão ser úteis para que ele faça esse tipo de atividade. Um exemplo interessante foi o que aconteceu aqui na Copa de 2014. Foi feita uma investigação sobre o cérebro do Neymar enquanto ele fazia embaixadinhas. Então entregaram uma bola para ele foi fazendo embaixadinhas, colocaram alguns eletrodos, né, e foi feita uma leitura em eletroencefalograma de atividade cerebral. E, ao mesmo tempo, também foi pedido para que uma pessoa que não é jogadora de futebol fizesse embaixadinhas para se fazer também essa mesma avaliação. E o resultado é esse que eu estou mostrando aqui. Ó, né? A pessoa que faz embaixadinhas sem ser um profissional, ela usa uma quantidade de conexões muito maior do que o Neymar. Então note que a região que o Neymar usa para jogar futebol é muito menor. Qual que é a consequência disso? Ele tem mais liberdade em outras regiões para fazer outras coisas. Então, enquanto o Neymar está fazendo embaixadinha, ele pode estar pensando o que ele vai almoçar, ele pode estar pensando o que ele vai fazer à noite. Né? No caso do jogo, enquanto ele está fazendo um drible, ele já está pensando em que jogada que ele vai executar, para quem que ele vai tocar a bola, o que vai acontecer, que tipo de adversário que vai vir, por onde vai vir. Então, por isso que ele consegue fazer o que ele faz. Né? Note que o segredo, portanto, é a repetição. Né? Então, o desenvolvimento da inteligência, ele depende de fatores genéticos, mas preponderantemente depende da repetição, da quantidade de vezes que você insiste em fazer determinada atividade, até que você consiga a excelência, até que você faça o seu cérebro entender que aquele conjunto de conexões é de suma importância. Né? É isso que eu queria conversar com vocês hoje, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo site, por nosso e-mail, contato@palavracao.com.br ou pelos nossos canais. Eu agradeço demais a possibilidade de falar com vocês. Muito obrigado e até a próxima.